Olá, pessoal! Como vai vocês? Estamos aqui retornando ao nosso segundo semestre para mais conteúdos, mais estudo, mais aprendizado. Nesse momento, nós falaremos sobre os recursos naturais não renováveis. Nós estudamos semestre passado sobre os recursos naturais renováveis e agora nós falaremos sobre os não renováveis. Esse conteúdo vai estar para vocês na página 270 do seu livro. Vamos falar um pouco logo sobre os recursos naturais não renováveis. Vejam só. Um recurso não renovável é um recurso natural que não pode ser regenerado ou reutilizado a uma escala que possa sustentar a sua taxa de consumo. É um recurso, gente, que quando ele acaba, muito dificilmente a gente consegue ele novamente. Esses recursos existem muitas vezes em quantidades fixas ou são consumidos mais rapidamente do que a natureza pode produzi-los novamente. Os combustíveis fósseis, como o petróleo, são exemplos de recursos não renováveis, enquanto que recursos como madeira, quando colhida de forma sustentável, ou de metais que podem ser reciclados, são considerados recursos renováveis. No entanto, essas definições não levam em consideração o aumento do consumo. Para que a madeira seja um recurso renovável, é necessário aumentar a produção de acordo com as necessidades da sociedade. Por outro lado, os metais existentes na crosta terrestre, eles são finitos e a sua reciclagem pode diminuir as consequências do aumento normal do consumo, apenas em parte. Como assim, prof? Vejam bem, quando eu retiro aquela madeira, aquela árvore da natureza, visto que a madeira é um recurso natural renovável, eu irei plantar novas árvores. Só que essas novas árvores, elas têm um tempo para crescer, se desenvolver e que eu possa novamente ir retirar essa madeira. Ele é renovável, mas ele precisa de um tempo para que ele se renove. Esse tempo é o que a reciclagem dos metais está dando. Nós temos uma cobertura na crosta terrestre de metais para serem extraídos. Enquanto se reforma, se reconstitui, a gente vai reciclando aquele que a gente já comprou, as latinhas, os pedaços de ferro, e assim a gente vai dando tempo para que a natureza renove esse tipo de material. Chegamos então no que a página do nosso livro mais mostra, os minerais. Os minerais, eles são recursos da natureza. Olha aí, uma jazida de minério. Os recursos naturais não renováveis, ouro, prata, diamante, petróleo, ferro, estânio, níquel e outros, e etc., são aqueles recursos que tanto a natureza quanto o homem, eles não têm capacidade de refazer ou de regenerar. Ou seja, são elementos encontrados na natureza em forma de reserva e que são finitos, eles têm um limite. Alguns possuem restrita quantidade e podem acabar em curto prazo. Os minerais se diferem não apenas em sua utilização, mas também em sua classificação. São os minerais metálicos e os não metálicos. Os primeiros são os metálicos são minerais que possuem em sua composição elementos químicos metálicos, como o ferro, o alumínio, o chumbo. Já o segundo, os minerais não metálicos, são os minerais que, em sua composição química, possuem elementos não metálicos, como o carvão e o petróleo. Os minerais, eles são compostos químicos inorgânicos, que quando agrupados dão origem aos diferentes tipos de rocha. Olha aí, um conjunto de minerais de uso econômico, ou seja, pedras preciosas. Os minerais são compostos químicos inorgânicos formados naturalmente e que apresentam uma estrutura molecular bem definida. Eles podem ser formados na terra
ou surgirem no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais não terrestres. Atualmente, existem catalogados mais de 4.000 minerais. E à medida que os estudos geológicos avançam, mais e mais minerais são sendo descobertos. Alguns deles de origem extraterrestre, no caso, como essas pedras que caem, esses meteoros que caem no nosso planeta. Em janeiro de 2014, por exemplo, um grupo de pesquisadores descobriu um novo mineral presente em um meteorito que havia sido coletado na Antártida na década de 1960. O nome do mineral é o açonite e somente era produzido na Terra em pesquisas de laboratório. Atualmente, como eu já disse, existem mais de 4.000 minerais e à medida que os estudos geológicos avançam, isso é o que eu acabei de ler para vocês, mas que fique claro que à medida que esses estudos avançam, novas pedras são descobertas e catalogadas, o que vai aumentando cada vez mais esse número. Os átomos, em geral, possuem uma estrutura cristalizada, como uma cadeia química estabelecida, responsável por conferir a esse mineral as suas propriedades físicas, como já mencionadas. Eles são sempre de origem inorgânica, de forma que os materiais de origem orgânica são chamados de mineraloides, tais como a pérola e o âmbar. Olha só, gente, as pérolas não são consideradas minerais, mas sim mineraloides, pois são de origem orgânica. Conforme a sua composição, os minerais podem ser classificados em metálicos e não metálicos. E essas classificações, elas vão variar em textura, em característica, em cores. Os minerais, sendo assim, eles são uma riqueza, mas como eles estão classificados, eles são uma riqueza que pode se acabar, se extinguir, porque eles têm uma quantidade finita. Voltando ao livro, nós teremos as rochas são formadas por minerais. Quando tem utilidade econômica para os seres humanos, um mineral é chamado de minério. A prata, o zinco, o chumbo e o diamante são exemplos desse minério. O local onde é encontrada grande quantidade de minério é chamado de jazidas. Para ser aproveitado como minério, o mineral deve ser extraído das rochas, das jazidas. A mina é o local onde é feito a retirada do minério. Entretanto, a mineração intensiva pode esgotar a jazida. Como já tenho falado, elas são finitas, ela tem um limite. Acabou, ela está esgotada, não vai nascer de novo. Entretanto, a mineração intensiva vai esgotar essas jazidas. Os minérios de ferro estão entre os mais utilizados em todo o mundo e são os mais produzidos no Brasil. As principais jazidas de ferro brasileiras estão localizadas no estado do Pará e de Minas Gerais. O ferro puro é corroído facilmente, por isso, costuma-se misturá-lo com outros materiais, formando ligas. O aço, por exemplo, é uma liga composta de ferro e de carbono. E aqui nós teremos um quadro falando sobre o ouro, mais aprofundado. O valor do ouro é determinado em parte pela sua raridade, por isso ele é utilizado como medida de riqueza acumulada por uma pessoa ou por um país inteiro. Os povos antigos, eles utilizavam o ouro para ostentar a riqueza e o poder. Alguns acreditavam que o ouro poderia trazer saúde. Hoje ele também está na composição de medicamentos, utilizado no tratamento do câncer. O ouro não perde o brilho, não é corroído, não é tóxico. Além disso, tem a vantagem de ser modelável. Por isso, ele é utilizado para cobrir conexões elétricas e produzir peças de precisão, como é o caso das joias que nós usamos, que são
feitas de acordo com o nosso gosto, o que queremos comprar. Seja um colar, seja um anel, seja um brinco, um pingente, uma peça de ouro. É um minério caro, muito caro, devido o seu real valor e a forma de moldar. Com a ajuda do seu professor, você irá fazer mais um aprofundamento sobre minérios e uma atividade para fixar bem esse conteúdo para vocês. Uma boa sorte a todos, um abraço.